Muito bem, meus irmãos, querida audiência do pastor Josimar Silva. É um prazer falar-lhes a palavra de Deus e, para tanto, gostaria de convidá-los para um texto muito conhecido no Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Nielsen, que de forma humilde declinou da sua oportunidade por hora para pregar na próxima semana. Estava tudo certo para eu ministrar na semana que vem, e o pastor Nielsen ministraria agora, mas ele com essa modéstia, simplicidade de homem de Deus, ele achou por bem que ministrássemos hoje, e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E a minha oração é que Deus te dê o poder das esponjas, à medida que eu estiver ministrando a palavra de Deus, e o líquido precioso da palavra de Deus for sendo deitado no seu coração. A minha oração é que você receba esse poder de absorção, de modo que tudo aquilo que foi até agora ministrado e que ainda será ministrado venha a ser agasalhado pelo Espírito no teu espírito, tá bom? Então, o texto que nós lemos no Salmo 23 é um texto muito conhecido de todos vocês, até mesmo da audiência vasta que o Josimar tem aqui com essa programação tão abençoada do Alerta Gospel, do Cidade Gospel. Eu sei que tem muita gente que ainda não é evangélica, mas que tem Deus no coração, que crê em Jesus, e até mesmo de você. Esse texto aqui é muito conhecido, eu tenho certeza. E nesses dias, a impressão que eu tenho é que as mensagens mais profundas, mais espirituais e mais poderosas de toda a Bíblia estão contidas ou está contida nos textos mais simples, nas frases mais curtas e nas palavras mais singelas com as quais nós estamos mais aclimatados. Pois bem, o Salmo 23 é um texto assim. O escritor judeu, o salmista Davi, por ser hebreu, ele usou aqui o hebraico Adonai Roi Loessá. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e não me falta. Antes de o Senhor não permitir que as coisas essenciais, básicas para a sobrevivência humana me falte, antes disso o Senhor não me falta. Aqui você sabe que o salmista Davi, como o pastor de ovelhas que era, ele está fazendo um paralelo, uma comparação. Após haver ali, quem sabe, contado as suas ovelhas após um dia escaldante de trabalho, ele está sentado ali numa penha, cajado na mão direita, vara na mão esquerda. De repente ele puxa a sua harpa, porque você sabe que a palavra salmo vem de psalterion, que é um instrumento de corda em grego, que por sua vez foi traduzido do hebraico terrilim, que são cânticos para serem acompanhados com música, com instrumento de corda. Então o salmista Davi está olhando para as suas ovelhas e está fazendo essa metáfora. E ele está dizendo: assim como eu sou o pastor dessas ovelhas e eu sou presente, assim é o Senhor na minha vida. Tu és o meu pastor e o Senhor não me falta. E perceba, talvez você não tinha olhado ainda para esse salmo a partir desse prisma, dessa cosmovisão, mas quando eu olho para o salmo, a impressão que eu tenho é que o salmista, no final das contas, ele está dizendo que os cenários vão mudar, mas o pastor é o mesmo. O pastor não muda jamais. Se não, vejamos, o texto nos apresenta alguns cenários aqui nos quais o salmista está dizendo que Deus está presente. Veja, ele diz assim, que o Senhor é o meu pastor e por isso me leva a pastos verdejantes. Olha o primeiro cenário, de pastos verdejantes, águas refrigeradoras, caminho de retidão, de justiça. E de repente, no final desse caminho, acontece que ele se depara com um vale de sombra e de morte. E
com uma subteza enorme, Deus tira ele do vale de sombra e morte e coloca ele numa mesa com toalha nova, com banquete, onde ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí ele sai daquele ambiente de banquete e entra no ambiente de unção, com óleo, de alegria que transborda, e ele termina num cenário totalmente diferente dos demais. Ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista começa dizendo que o pastor, o sumo pastor, Adonai Roi, o Senhor Jeová, era com ele. E no final ele termina dizendo: então eu vou para a casa dele, porque é lá que eu quero ficar por longos dias. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, da audiência do querido pastor Jusimar, o que eu quero chamar a atenção é que o salmista, no final das contas, conforme eu já disse, ele está dizendo que os cenários certamente vão mudar. Nós vimos como isso aconteceu. Nós já estamos há um ano e quase um ano e meio num cenário adverso, atípico, de agrura, de crise existencial, de crise, uma crise de saúde que gerou uma crise financeira, que maximizou também a crise política que nós vivemos no país e que infelizmente atingiu os menos favorecidos, o pai de família, aquele que sai para trabalhar e de repente o cenário mudou aí na tua casa e o celeiro ficou vazio, as portas se fecharam. Enfim, eu sei que nesse momento eu estou falando para pessoas que estão num cenário adverso, num momento adverso da sua vida, passando literalmente por provações, mas tem um segredo no Salmo 23. Você já prestou atenção no segredo do Salmo 23? O salmista está dizendo que o pastor, aleluia, ele não é oportunista. Ele está com você nos melhores momentos da sua vida, pastos verdejantes, águas refrigeradoras, caminhos retos, mas o salmista, ele chega no cerne da mensagem, do louvor que ele está salmodiando a Deus, e ele diz: mas ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Enquanto eu falo aqui, eu sinto a presença do sumo pastor da igreja. Alait Omega Andovashai. Enquanto eu falo aqui, eu sinto a presença do sumo pastor da igreja, aquele, aleluia, que cuida da sua igreja, que cuida das suas ovelhas. E sabe o que ele está dizendo, pastor Nielsen? Para esse pai de família, para essa mãe, para essa irmã que está orando, para essa pessoa que não é nem evangélica ainda, que eu recebi já aqui, já uma alma querendo voltar para Jesus lá de São Paulo, acabou de mandar uma mensagem aqui, eu mostrei para o pastor Josimar. Nós vamos fazer o apelo daqui a pouco, e você pode vir, ovelhinha preciosa, não há o que temer. Os cenários são adversos, mas o pastor, conforme Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que isso significa dizer? Significa que ele não vai mudar. Os homens mudam, as estações mudam, a história muda, é dinâmica, a política muda, aleluia, reinos são estabelecidos e são destituídos, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é um pastor, ele é um pai relacional e ele se importa com você. E neste momento ele está dizendo: não há por que temer. Aleluia. O salmista nos ensina uma lição: não tenha medo quando a crise se instalar. Aliás, a palavra crise vem de crisalidar, que faz alusão aos casulos das borboletas. Ei, aleluia, não existe casulo eterno, não existe crise eterna. Sabe o que o pastor está fazendo nessa crise? Está te tornando um pai melhor, uma mãe melhor, um pastor melhor, uma ovelha melhor. Você como cidadão, um cidadão melhor. Você como político, um político mais humano, um político melhor.
Deus está usando a crise para mostrar, sobretudo, que no final das contas, o mundo precisa saber que existe um pastor que rege, que domina, que governa, que sustenta, que manda. Alguém perguntou para mim: pastor Wilson, onde Deus está na Covid? Ele está no mesmo lugar, ele está no trono. E daqui a pouquinho, Salmos 12, verso 5 vai se cumprir. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Jesus está contigo, ovelha preciosa. Ele é o teu pastor e ele vai suprir todas as suas necessidades em glória. Amém? Eu posso orar pela sua audiência, pastor? Eu posso orar por você? Você me permite? Eu vou orar por você. Eu quero citar aqui a minha irmã Lidenilce, a minha irmã Morena, que mandou o zap aqui agora dizendo: eu quero voltar para a casa do Senhor. O salmo termina com o salmista na casa de Deus. Vem, ovelhinha preciosa, eu vou orar por você. O Pai te espera. Senhor Jesus, eu preguei só a tua palavra, nada além do que a tua palavra. E se essas palavras são verdade, eu quero lhe pedir, Senhor, que neste momento, o Senhor que não nos falta, a sua presença que é insubstituível, essencial, ela venha promover um milagre nesse lar, um milagre nessa família, um milagre nesse casamento, um milagre nesse município, um milagre nessa cidade, nesse estado. Eu abençoo o estado de Rondônia, a cidade de Ji-Paraná. Abençoa o povo de Deus e a nação brasileira com todas as sortes e riquezas espirituais e materiais em Cristo Jesus. Abençoando, abençoe-os. Abençoando, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém.